Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui no Teologia Cristalina, meu nome é Fernando Robledo e quero trazer mais uma vez aquilo que é de mais cristalino, aquilo que é de mais limpo, de mais transparente da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, é um canal bem simples, mas eu sempre tenho tentado trazer aquilo que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, têm vergonha de perguntar nas suas denominações, mas eu trago aqui para nós. E hoje o assunto é um assunto bem interessante. Muita gente já pregou sobre esse assunto, provavelmente você já ouviu desse assunto, provavelmente você já falou desse assunto e pode ter falado ele equivocado. Mas assim como eu aprendi, eu estou passando para nós aqui. Vamos estar aprendendo mais um pouco do assunto. E o que é o assunto? Os anjos, eles desejam pregar o evangelho no lugar do ser humano? Eles desejaram pregar o evangelho? Desejam ainda? Essa pergunta é por causa de um versículo que tem lá em 1 Pedro, no capítulo 1. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu vou fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 12, que é um versículo isolado. Principalmente o final do versículo, mas eu vou ler todo o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Ponto. Olha o final do versículo agora. Coisas para as quais até os anjos anelam perscrutar. Final do versículo 12. Coisas para as quais até os anjos anelam perscrutar. Qual é o problema desse versículo? Nenhum. O problema é nós lermos ele isolado. Se nós lermos isolados, como esse aqui, causa um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas fala que os anjos desejavam e desejam ainda pregar o evangelho. E o versículo não está falando disso. E a gente vai aprender aqui do que o versículo está falando. Todo o contexto desse assunto é falando do tanto que Deus foi misericordioso para com os gentios, em salvar os gentios. Então, dá uma olhada agora na sua Bíblia. Eu vou estar lendo aqui na minha, você lê na sua. Pega uma Bíblia de mais fácil tradução, para te ajudar melhor, para que você entenda o contexto do assunto. Dá uma olhada no versículo 10. Nós vamos ler o 10, o 11, para explicar o 12. Olha o versículo 10, o que diz aí, ó. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Olha só, de novo. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente quem? Os profetas que profetizaram. O contexto do texto está falando, como eu disse, da misericórdia de Deus, do plano de salvação de Deus em salvar os gentios. Nós, que não somos povo judeu, que não somos israelitas, que não somos hebreus. Então o versículo 10 está falando, acompanha na sua Bíblia, está falando que desta salvação, o assunto aqui é a salvação. É toda a obra de salvação de Deus para com os gentios. Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente. Está falando aqui no versículo 10 que os profetas, eles inquiriram e indagaram, né? Eles investigaram a fundo. Eles examinaram a fundo, mesmo sem ter todo o entendimento completo sobre o tempo e o aparecimento do Messias. Mas eles investigaram, eles inquiriram e indagaram o que? Diligentemente. O que é diligentemente? A fundo.
estudaram, eles buscaram a fundo entender tudo que envolve a obra de salvação. Eles tentaram fazer isso. Acompanhe no versículo 10. Ó. Desta salvação, eles inquiriram, eles indagaram, examinaram a fundo, diligentemente, os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Eles profetizaram, sem ter por completo entendimento do que eles estavam falando. Olha que coisa interessante. Olha o versículo 11 agora. Nós estamos agora no versículo 11. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião. Olha só, eles examinavam a fundo, mesmo sem entender completamente. Eles indagando qual o tempo e qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, né, que recebe esse nome também, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Cristo, que estavam neles, que estavam nos profetas, indicava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento de Cristo que havia de vir e sobre a glória que os seguiram. Os profetas falavam assim, olha, nós sabemos que ele vem. Os profetas profetizaram sobre o nascimento de Jesus. Eles profetizaram sobre o sofrimento de Jesus. Lembra do profeta Isaías? O profeta Isaías, no Isaías 53, é muito lido, né? Ali ele está profetizando o que? O sofrimento do Messias, né? Como ovelha muda foi levado ao matadouro, foi calado. E eles profetizaram o nascimento de Jesus, eles profetizaram o sofrimento de Jesus, eles profetizaram a glória de Jesus, mas sem entender, igual fala aqui no versículo 11, sem entender que teria um tempo para ele sofrer e um tempo para Jesus ser glorificado. Mas eles criam naquilo que eles profetizavam, aquilo que eles receberam de Deus. Eles tinham fé no que eles receberam de Deus. E eles tinham um desejo de saber quando é que isso ia acontecer. Olha que interessante. O versículo 10 e o versículo 11 para explicar o versículo 12. Mesmo eles não compreendendo, eles sabiam que ele viria, que o Messias viria, profetizaram sobre o nascimento, sobre o sofrimento, sobre a glória, que é o que está escrito aí no versículo 11, né? Ó, vamos ler de novo. Indagando. Qual o tempo? Qual o tempo? Eu sei que ele vem, mas qual o tempo? Quando? Como que ele vem? Qual que é o tempo? Quando é que ele vem? Em Isaías 7,14, eles profetizam sobre o nascimento de Jesus, né? Vamos dar uma olhada lá? Estou com a minha Bíblia aqui, né? Isaías capítulo 7 e versículo 14. Olha, Isaías 7,14, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha eles profetizando, sem entender por completo o que seria isso. Qual o tempo que isso iria acontecer? Quando? Como que isso ia acontecer? Olha Isaías 9 e 6 agora. Isaías 9 e 6. Porque um menino vos nasceu, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Características do ministério de Jesus, né? Então eles sabiam que ele viria. Mas quando? Como? O profeta Daniel, quando ele recebe uma revelação de Deus também, Daniel capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Eu não entendi. Olha só o que nós estamos explicando agora. Os profetas criam que viria o Messias, mas quando? Como? Como é que acontece isso? Que coisa extraordinária é essa? Daniel fala, eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Versículo 9.
Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então o versículo 10 e o versículo 11 fala que eles examinaram, que eles procuraram entender tanto do sofrimento quanto da glória, que está aí no versículo 11. Acompanha na sua Bíblia, que está aí no versículo 11. Eles tentaram entender, ó. Olha o versículo 11 de novo. Ó. Ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que o seguiam. Mas eles não tinham todo o conhecimento. E agora nós vamos entrar no versículo 12. Olha, tá vendo tanto que é interessante? Para explicar um versículo, você tem que ir para trás para tentar entender. Olha o versículo 12 agora. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós. Pedro está falando assim, ó. Tudo isso que os profetas profetizaram não eram para o tempo dele, mas era para o tempo de vocês, para quem eu estou escrevendo a carta. E para o tempo futuro. Para os que ainda vão de nascer. Não eram para os profetas, eram para vocês que eu estou escrevendo. E para quem está lá agora em 2026. Não foi para eles. Eles não conseguiram aprender a entender tudo. Mas, na verdade, eles estavam profetizando para servir as gerações futuras. Para Pedro, na época de Pedro, e para a nossa época. E o versículo fala assim, então, ó, o versículo 12. Aos quais foi revelado, aos quais quem? Para eles. Foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, para vocês. Eles quem? Os profetas. Ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas. Olha que interessante. Então tudo que foi profetizado foi para o povo da época de Pedro e para nós. O que? A salvação para os gentios, o sofrimento do Messias, a glória do Messias, que eles não entendiam. Eles criam, eles sabiam que viria. Mas quando? Como? Como é que acontece isso? O que vai acontecer? E o versículo termina assim, o versículo 12. Ó. Por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho. Agora a parte final do versículo fala assim, ó, coisas para as quais até os anjos anelam perscrutar. Essa palavra anelam é desejam. E perscrutar significa que eles estão averiguando, investigando, eles estão sondando. Olha que interessante, os profetas profetizaram sem ter todo completo entendimento. E os anjos anelam perscrutar. O quê? Os anjos falam assim, gente, mas que coisa que é essa? Que obra de redenção maravilhosa é essa? Que nós também não temos todo conhecimento. A gente está anelando, a gente está desejando, nós estamos averiguando, nós estamos investigando, sondando. Essa palavra aqui quer dizer que eles até se debruçam, olhando, tentando entender o que é isso que Deus, de antemão, porque antes da cruz do Calvário, Deus já preparou Jesus para morrer por cada um. Pecador que arrependido chega aos pés deles. Olha que coisa interessante. E os anjos fazem o quê? Eles estão interessados nessa redenção. Qual que é o alvo dela? A salvação da humanidade. Então o versículo aqui deste texto não fala que os anjos estão querendo pregar o evangelho. Pelo contrário. Fala que os anjos estão averiguando esse plano, essa obra maravilhosa de redenção. Eles estão investigando, eles estão sondando, eles estão perscrutando, eles estão anelando, eles estão desejando entender que coisa que é essa. Por quê? Porque eles não são como nós. Nós nascemos em queda, separados de Deus, nós precisamos de ser salvos. E os anjos não entendem isso. Nunca esse versículo fala que os anjos estão desejando pregar o evangelho.
Jesus falou que a pregação do evangelho é para nós. Os anjos, eles têm tarefas e funções específicas. Em resumo geral, os anjos são adoradores de Deus. E a palavra anjo significa mensageiros. Então, tudo que Deus ordena para anjo, eles têm que obedecer a Deus. Mas a função principal deles, em resumo geral, que eu não vou falar de anjo aqui, são adoradores de Deus. E em ocasiões especiais, eles são os mensageiros de Deus. E eles trabalham ao nosso favor. Tem vários versículos sobre isso, mas o vídeo vai ficar grande e o assunto não é esse. Por exemplo, quando Jesus nasceu, foi eles que deram a mensagem, né? Olha, Maria, você vai esperar... Então eles são mensageiros de Deus. Mas a função principal deles é adorar a Deus e trabalhar a favor dos seus. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra. Essa é a função principal dos anjos. Mas a função de pregar o evangelho, essa é do ser humano. Olha que coisa. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a todos. Ide e pregai. Jesus falou, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai a Deus da seara que mande ceifeiros. Para quê? Para pregar o evangelho. No nascimento de Cristo, eles estiveram lá. Na agonia do Getsemane. Lembra na agonia do Getsemane? Eles estiveram lá depois que Jesus estava orando. Foram lá e confortaram Jesus. Na tentação de Jesus, eles estiveram lá. Mas os anjos também não sabem de tudo sobre a obra da redenção. Mas eles desejam contemplar esse desenrolar desse cumprimento do Evangelho de Deus. São colaboradores nossos. Se a gente ler lá em Efésios no capítulo 3 e 10, vamos ler lá? Estou com a minha Bíblia lá, né? Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 3 e versículo 10. Efésios capítulo 3 e versículo 10. Diz assim, ó. E foi assim para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Principados e potestades aqui são o quê? São os anjos. Então aqui está falando o seguinte, que Deus, aqui está falando que Deus ele é o grande professor, o universo, o principado, as potestades são os alunos que estão estudando sobre o quê? Sobre a igreja. Estão tentando entender o que é isso que Deus fez. O que é isso, igreja? Como que Deus faz isso? Olha só de novo, né? E foi assim para que agora, pela igreja, por nós, os salvos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Os anjos é aluno, eles estão tentando entender o que é isso. Gente, como que é isso? Eles estão estudando a igreja. Por isso que essa palavra aqui, perscrutar, depois eu vou colocar aqui em algum lugar no vídeo que eu vou colocar. Ela entende que eles estão debruçados, investigando, averiguando, sondando. Como que é isso? O que é esse negócio de igreja? Porque eles não sabem tudo sobre a obra de redenção. Então o versículo fala isso aqui de 1 Pedro, capítulo 12. Neste versículo, neste contexto, os anjos nunca, jamais desejaram ou desejam pregar o Evangelho. O Evangelho é a função nossa, dos salvos. Porque é nós que nascemos inimigos de Deus, caídos em desgraça, pecadores, e precisamos de uma obra de redenção para ser salvo. E os profetas profetizaram sobre isso, profetizaram sobre o sofrimento de Cristo, a glória de Cristo, o nascimento de Cristo, mas eles não entenderam completamente. Por mais que eles tentaram também entender, não entenderam. E os anjos agora fazem o quê? Eles desejam, eles anelam entender, perscrutar,
como que funciona isso. Então que Deus abençoe, que você agora, conhecendo do que se trata este versículo, passe para frente, assim como eu aprendi, assim como você está aprendendo, passe para as outras pessoas também. Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, né? Dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou. Pegue uma Bíblia de um entendimento mais fácil, pegue algum comentário, estude sobre esse versículo para você ver se de fato não é exatamente isso que eu estou falando, né? Então até o próximo vídeo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Amém.